Prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Deixe-me te fazer uma única pergunta. Você sabia que você pode entrar no reino dos céus exatamente neste momento? Sim, você não ouviu mal. Todos os seres humanos têm o livre acesso para entrarem no reino dos céus quando bem entenderem. Isso te escandaliza? Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar, exatamente por isso que estou fazendo este vídeo, para te ajudar a compreender melhor este assunto acerca do reino dos céus. Veja por você mesmo que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Disse Jesus: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no reino dos céus. A pergunta que se levanta é: como eu faço para juntar tesouro no reino dos céus? A resposta é simples: entrando nele. Repito mais uma vez: disse Jesus: Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no reino dos céus. Assim como é possível ajuntar tesouro neste lugar, também é possível ajuntar tesouro no reino dos céus, pois você pode entrar no reino dos céus quando bem entender. Quer que eu prove? Sim, eu disse, eu vou provar. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, disse Jesus, interrogado pelos fariseus, sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Para ser mais específico, você mesmo é o reino de Deus visível neste lugar. Pois nós somos o templo de Deus aonde Deus habita. Deus habita no reino dos céus. Em outras palavras, você é o reino de Deus, visível neste lugar. É exatamente por isto que você pode guardar tesouros no reino dos céus, pois você é o próprio reino dos céus manifesto aqui na terra, meu querido amigo. Os tesouros não são ouro e nem prata. Diz o pregador que a sabedoria vale mais do que o ouro e do que a prata refinada. A sabedoria se guarda aqui. Nós somos o reino de Deus manifesto neste lugar, pois Deus habita no reino dos céus, que somos nós em manifestação. Isto confundiu a sua memória? Veja por você mesmo. Então, o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição no reino dos céus. Repito, nunca mais haverá maldição. E nela estará, não é que está, estará o trono de Deus e Deus assentado exatamente no trono. Você conseguiu compreender este mistério? Não? Então vou ler novamente. E ali no reino dos céus nunca mais haverá maldição. Isso significa que o reino dos céus se encontra amaldiçoado, porque nunca mais haverá maldição. Se nunca mais haverá, isso significa que o reino dos céus se encontra exatamente neste momento amaldiçoado. É exatamente por isso que Deus não se encontra exatamente assentado no trono, porque nós somos o reino dos céus e nós estamos contaminados pelo mal. Exatamente por isso que Deus não se faz presente e desperto na carne. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Sim, meu querido amigo, você é o templo de Deus que se encontra contaminado pelo mal. Prova disto é que no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, disse o apóstolo Paulo: Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono de Deus. Sim, como se fosse o próprio Deus. Repito mais uma vez, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não só se assentará, como já está assentado. O filho da perdição já está assentado no trono. E este filho da perdição é exatamente o ego. Sim, a sua personalidade humana. A mentalidade da carne é o filho da perdição. Pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, disse Paulo: Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Quem é inimigo de Deus é o filho da perdição, que se encontra assentado exatamente no trono de Deus.
pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Por isso, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9, disse Paulo, remove o primeiro para estabelecer o segundo. A mentalidade da carne deve ser removida para ser estabelecida a mente de Cristo em seu lugar. Quando a mente de Cristo for estabelecida no lugar da mentalidade da carne, então Cristo estará reinando através do reino eterno que somos nós, pois nós somos o reino de Deus aqui na terra. Cristo reina exatamente através do seu reino que somos nós, pois foi o Verbo que se fez carne. A carne é Deus em manifestação. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, disse Paulo, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, o Espírito de Deus habita em nós. Exatamente porque nós somos o reino dos céus. Deus habita no reino dos céus, que somos nós em manifestação. Pois nós não só somos o reino dos céus em manifestação, como somos o próprio Deus em manifestação. Pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação, dormindo através da mentalidade da carne. Quando for removida a mentalidade da carne, será estabelecida a mente de Cristo, e ali estará Deus desperto através da carne, meu querido amigo. Sim, você ainda não compreendeu este mistério? Quer que eu te ajude a entender um pouco melhor? Sim, eu farei isto por você. Veja exatamente o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Um único Espírito. Todos nós temos acesso ao Pai através do mesmo Espírito. Pois existe um único Espírito, o Espírito de Deus, se desdobrando através da carne, através dos séculos. Pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito. Prova disso é que no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz, então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. É o Espírito de Deus que se encontra presente em todos os seres humanos, desde o princípio da criação. É sempre o mesmo Espírito que está animando a matéria. Pois veja por você mesmo que consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Quando Deus envia o seu Espírito, o Espírito de Deus se faz carne. Neste caso, toda a carne é Deus em manifestação, pois foi o Verbo que se fez carne. É o Espírito de Deus que anima a matéria. A matéria se torna viva quando o Espírito de Deus passa a habitar exatamente o corpo humano. Por isso, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz, encerrando, indagando, qual tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, assim como esteve sobre a vida de Jesus e dos apóstolos? Um único Espírito, o Espírito de Deus. O mesmo Espírito de Deus que estava sobre a vida de Adão é o mesmo Espírito de Deus que está em você. O mesmo Espírito de Cristo que esteve sobre o homem Jesus é o mesmo Espírito de Cristo que está em você. Um único Espírito, se desdobrando através dos séculos, aguardando despertar na carne. Desperta, tu que dormes. Tu és o reino dos céus, manifesto em carne neste lugar. Está dado o recado? Um abraço a todos. Reflita com extrema atenção. Se encontramos no próximo vídeo.